tributos, tem se cobrado impostos, sobretudo o ICMS, sem a ocorrência do fato gerador. Como é que isso pode acontecer e se o contribuinte ele tem como se socorrer da justiça ou ele deve rezar? Bom, para responder isso, eu gostaria de esclarecer, então, para a gente tentar todo mundo compartilhar da discussão e entender o que foi colocado. Para que exista, seja exigível, seja possível cobrar um tributo, é necessário, primeiro, ter uma lei. Sem lei prévia não tem como cobrar, então tem que ter uma lei criando o que a doutrina chama de hipótese de incidência, dizendo, olha, o sujeito que fizer assim, 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 praticar aquela conduta descrita na lei, ele vai ter que pagar o tributo. Então eu tenho uma hipótese abstrata e que se o sujeito, no cotidiano dele, ele realizar aquela conduta, ele praticar aquela conduta, vai desencadear a obrigação de pagar um tributo. Essa conduta se chama, para o direito tributário, fato gerador. Aí, o Dr. Ernesto diz, existem tributos que são cobrados sem a ocorrência do fato gerador. Aí vocês podem estar pensando, mas como? Como é que isso pode acontecer? E aí eu digo para vocês que isso é possível. É possível. E existe uma conduta bastante, eu diria, perniciosa do nosso ordenamento jurídico, no sentido de criar ficções jurídicas com o propósito, com o pretexto de facilitar a arrecadação. Como é que funciona isso? Bom, o Estado diz, olha, para eu ter que fiscalizar cada barzinho, para eu fiscalizar cada boteco, para eu fiscalizar cada estabelecimento, vai me dar um trabalhão. Então o que é mais fácil? Eu acho que é mais fácil eu fiscalizar só o grandão. Eu vou lá e fiscalizo a empresa grande e ela paga por todo mundo. Como é que se chama isso? Como é que é o nome disso no direito tributário? Isso se chama substituição tributária. Então imaginemos aqui uma cadeia, onde ali tem uma fábrica, depois vai passando para um distribuidor, para uma outra pessoa, e assim o produto vai circulando no mercado. Em cada uma dessas operações, deveria ser recolhido o ICMS, como o colega falou. Só que, segundo a legislação do Estado do Rio Grande do Sul e autorizado pela Constituição, é possível cobrar só de um. É possível cobrar só da fábrica. Cobra lá da fábrica, porque daí o que acontece? Eu não vou estar fiscalizando cada um dos estabelecimentos, eu vou cobrar só da fábrica. É muito mais fácil. Eu boto um fiscal lá e ele vai lá com todo o aparato que ele tem e vai descobrir se está sendo cobrado ou não. Só que cobrando só da fábrica e a fábrica pagando por todas as etapas, isso acontece de forma presuntiva. Isso é uma presunção. Será que o produto ele iria circular por todas essas pessoas? Será que ele circularia com o preço que foi cobrado lá? Segundo a legislação do Rio Grande do Sul, por exemplo, existe uma chamada pauta fiscal em que a fábrica ela tem que recolher o imposto sobre um valor fictício. E aí eu chego na pergunta que o colega fez. Imaginemos que foi cobrado o ICMS lá na fábrica, mas não chegou no consumidor. Ou o produto pereceu, ou o consumidor ele não teve aceitação no mercado. Enfim, ficou encalhado, não foi vendido. Como é que fica lá para a fábrica que pagou o imposto sobre todas as operações? Diz a Constituição Federal que quando isso acontece, quando o fato gerador não ocorre, e vejam, a fábrica pagou pelos fatos geradores que não ocorreram ainda, mas que imagina-se que vão ocorrer. E se não ocorrer, o que acontece? Diz a Constituição que é assegurado o direito da fábrica pegar o dinheiro de volta. Ela tem o direito de ser restituída. Então, se pagou o imposto lá e ele não chegou até aqui a ponta, a fábrica tem direito de pegar o dinheiro de volta. Só que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, a legislação do Estado de São Paulo diz que não pode. Então a gente tem um conflito da lei estadual com a Constituição. E aí, pasmem,
Isso está no Supremo Tribunal Federal. E para deixar dramático, para dar áreas de dramaticidade para a situação, está empatado. O julgamento está empatado. O STF, metade dos ministros acha que não tem que devolver, e a legislação estadual está certa. Metade dos ministros acham que tem que devolver. Se está na Constituição, tem que devolver, não tem outra interpretação. A qualquer momento vai sair uma decisão nesse sentido. E a minha esperança, respondendo a pergunta, é possível ocorrer cobrança de tributo sem fato gerador? É possível. Hipótese, substituição tributária. O contribuinte ele deve recorrer? Deve. É uma questão de cidadania. Se está garantido na nossa carta e aquilo lá não foi colocado por nada, aquele dispositivo não foi colocado por qualquer motivo, se ele foi colocado na Constituição, eu como cidadão tenho o direito de pedir isso, pleitear, e o Supremo Tribunal, como guardião da Constituição, deve fazer valer aquilo que está escrito. Então agora vamos aguardar aí os próximos passos do Supremo Tribunal Federal para ver se ele vai fazer valer a Constituição ou vai se render ao lado negro da força. Ele vai fazer uma complementação aqui. Eu também tenho duas perguntas. É o seguinte, doutor. Se a rubrica da pequena empresa não for a mesma da grande empresa, como é que fica a situação? E a rubrica e não se adapta, não se harmoniza com a rubrica da grande empresa. Como é que fica? Não existindo o fato gerador da pequena. Bom, existe uma outra norma que a gente encontra na Constituição, que ela diz o seguinte: está escrito na Constituição, sempre que possível, os tributos deverão ser graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Ou seja, o que isso quer dizer? Que na hora que o Estado está cobrando, ele tem que olhar para o cidadão e ver qual é a capacidade que ele tem para pagar. Aí o doutor Ernesto perguntou, mas como é que pode a rubrica na empresa grande ela não bater com a da pequena? Ora, a tributação ela tem que se ajustar e se amoldar de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Está escrito na Constituição. É norma constitucional. Ora, se ela tem que se amoldar, e isso é um dever, essa norma existe para que seja feita justiça. Como é que a gente faz justiça do ponto de vista tributário? Cobrando menos de quem tem menos capacidade, mais de quem tem mais capacidade. Esse deveria ser o ideal. Esse deveria ser perseguido a todo momento pelo Estado. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre. A nossa tributação no Brasil, ela tem um peso excessivo sobre o consumo, e o consumo a gente não sabe quem é que vai consumir. Quem é que vai consumir o feijão? Quem é que vai consumir o aparelho, o televisor? É o pobre, é o rico? Pode ser que a gente consiga intuir que quem consome um aparelho moderno, enfim, ele tenha uma maior capacidade. Mas isso não é uma regra. E a tributação ela se dá sobre o consumo de forma excessiva, onerando, na maior parte das vezes, a pessoa que tem menos capacidade. E isso faz com que não se estabeleça um tratamento justo e igualitário. E, obviamente, que acontecem distorções. Eu tenho duas perguntas que são algumas dúvidas, e até porque, como nós temos estudantes, eu estava conversando aqui, porque eu ainda não tive direito tributário, né? Eu coloquei assim, então, qual a perspectiva de trabalho para esses estudantes de direito, que são possíveis advogados, de trabalhar na área tributária, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, como eu faço mestrado em políticas públicas, eu coloquei assim, como o senhor vê o papel do Estado na formação de políticas públicas tributárias que incentivem a livre iniciativa? Então, nesse sentido, se existe algum imposto, daí a nomenclatura foi
vai me corrigir, porque realmente agora eu não me recordo, como eu não trabalho com isso, mas o que tu poderia sugerir, se tem alguma sugestão? Bom, a primeira pergunta, então, que diz respeito ao mercado, eu costumo falar na aula para os alunos da graduação. Eu tenho uma tarefa ingrata, porque a disciplina de direito tributário ela fica normalmente, na maior parte dos cursos, no final. E aí, quando chegou no final, o sujeito está pensando na formatura, está pensando na festa, está pensando no trabalho de conclusão, e o que ele menos se preocupa é com aquela última disciplina, que lá é para cumprir tabela. Porque o sujeito ele já fez a escolha pelo direito civil, pelo direito penal, pelo direito empresarial, acaba para o professor de tributário ali, bom, faz parte do programa, tem que lecionar. E as escolhas já foram feitas, e aí eu fico com o trabalho ingrato de passar uma matéria que é técnica, que ela não é, eu não engano ninguém, não é nada que seja, não pensem que vocês vão ler um livro de direito tributário no final de semana, numa rede, prazerosamente. Não, é uma matéria bastante técnica, às vezes maçante, mas que, como perspectiva de trabalho, dá um mercado enorme, significativo para o estudante, para o profissional que pretende se especializar, por dois motivos. Primeiro, porque pouca gente se interessa, ou porque é difícil, ou porque não se identifica. Então, existem poucos profissionais. E, em segundo lugar, a matéria ela elimina muita gente em concurso. Então, eu não quero ser advogado, eu não quero ir para a iniciativa privada. Mas se vocês querem imaginar a carreira pública, as questões de tributário em concursos públicos, elas eliminam uma série de candidatos, porque é uma matéria técnica, é complicada, e às vezes a pessoa não se aprofunda. Então, seja na iniciativa privada, como profissional, como advogado, como consultor, existe um campo enorme, todo mundo tem interesse. Quem não quer diminuir a carga tributária? Quem não quer encontrar a saída, a solução para ter um peso menor dos tributos? Então, o mercado existe e ele é bastante promissor nesse aspecto. Para quem quer seguir a carreira pública, existem vários concursos em que a matéria tributária é decisiva. E aquele candidato que está mais preparado, ele consegue se preparar melhor. E o último atrativo que eu diria para quem ainda não se decidiu é que remunera bem. Então, se vocês ainda não se decidirem, pensem com carinho. E a outra pergunta diz respeito às políticas públicas. Incentivo à livre iniciativa. Bom, isso não é, digamos, uma ideologia política ou econômica. Isso é muito mais, e está na Constituição. A livre iniciativa tem que ser favorecida, o micro e pequeno negócio tem que ser estimulado, está dito na Constituição, independentemente do administrador que está no poder, se é o partido mais de esquerda, mais de direita, está na Constituição que o Estado deve promover a livre iniciativa. E uma das formas de promoção é através do favorecimento na questão tributária. Então, existe um tratamento diferenciado para as micros e pequenas empresas, que é a legislação do Simples, que cria um tributo. Se eu pudesse resumir assim, de uma forma singela, é como se fosse um pacotão cobrando vários tributos num só para facilitar o micro e o pequeno empreendedor. Existe essa possibilidade com relação às micro e pequenas empresas, e vários negócios eles têm um tratamento diferenciado, às vezes para estimular o consumo, às vezes para estimular determinados negócios que são estratégicos, como recentemente teve uma lei de incentivo à inovação tecnológica. Então, empresas que investiam em inovação, elas tinham um favorecimento tributário. Então, a política tributária ela anda lado a lado com as políticas públicas. Se o Estado ele quer induzir determinada conduta, determinada iniciativa, ele vai dar um tratamento favorecido, ele vai conferir um tratamento diferenciado em matéria tributária. E a política pública é um caminho. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Eu vou passar a palavra, então. E só para complementar o que o professor falou, que eu acho que assim, o direito tributário ele pode ser muito assim, a gente não lidar tanto com, acho que não é o que eu trabalho, mas eu fiz um texto sobre isso,
sobre a Lei Rouanet, né? E como as leis poderiam estar estimulando o desenvolvimento social, né, econômico e social da própria população, para estimular a gestão compartilhada. Então eu digo que o nosso papel, né, como educador, é justamente tentar humanizar essas regras, né? Então, se a lei ela parece tão distante da gente, ou se ela fala tanto, o imposto de renda, tá, mas então vamos pensar diferente. Então, o imposto de renda, como é que ele pode contribuir para melhorar, por exemplo, para incentivar a cultura? Bom, se a gente fizer uma relação do papel do imposto para incentivar o desenvolvimento social comunitário, a gente pode pensar poeticamente num direito à cultura, né, e falar mais poeticamente, se for no caso. Mas eu acho que todos os lados do direito a gente tem que ver um pouco de poesia, porque a gente tem que quebrar esse paradigma de que as coisas são tão difíceis e distantes da gente. E eu falo isso porque eu tento fazer isso todo dia no mestrado lá, estudando em políticas públicas, e tentar relacionar o reconhecimento do direito pela cultura popular. Então, o reconhecimento pode se dar no jogo de futebol, pode se dar num jornal, pode se dar numa palestra, pode se dar numa incentivo à cultura. Então, é nós que vamos dar a dimensão e o caminho que o direito pode tomar. E é esse o nosso papel, assim. Acho que o professor, acrescentando o que o professor falou, a gente pode muito mais do que imaginamos, né? E quem dá a dimensão disso somos nós. As regras, elas existem, mas existem também para ser quebradas, né? Então a gente tem que pensar em coisas novas, e falo isso para aqueles que estão começando a estudar agora, para que o direito tributário seja um caminho para construir um mundo diferente, não é? O direito tributário é aquele que possibilita a gente desenvolver políticas públicas para humanizar as relações sociais, para melhorar os nossos centros comunitários, o desenvolvimento econômico de uma região. Então a gente tem que pegar ele, aproveita que está no início. Como é que o direito tributário pode fazer isso? Como é que o direito tributário pode modificar o destino de uma comunidade que é menos favorecida, que está em vulnerabilidade? Que tipo de política pública pode acontecer? A gente não tem todas as respostas, né? Mas esse nosso encontro é sempre um estímulo para vocês de estarem buscando isso, né? De estarem junto com a gente, compartilhando conhecimento, assim, expressando essas angústias e dúvidas que a gente tem, e tentar fazer uma história diferente, né? Eu sei que não é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo fazia, mas o fato de a gente estar aqui hoje e tratando de um tema que não é fácil, né? Não tem atrativo, mas deveria ter, é um fator que a gente tem que pensar, e é nesses casos que a gente mais tem que incentivar esse tipo de matéria, porque é onde mais se precisa, né? É muito bonito a gente falar dos presos, né? Não que eu trabalho com eles, mas de a gente falar de direitos humanos, mas o direito tributário ele possibilita que o direito humano aconteça, né? Então pensem bem nisso. Vou passar agora a palavra para você. Boa noite, professor. Aproveitando a oportunidade, eu queria perguntar, que eu fiquei com uma dúvida em relação à substituição progressiva do ICMS. Porque a gente sabe que o ICMS é um tributo indireto, ou seja, o preço, o crédito tributário, presume-se que ele está embutido no preço do produto. Ou seja, o senhor sustenta a imparcialidade, né? E diz que seria viável que a empresa cobrasse isso em juízo. Mas se o crédito tributário está embutido dentro do preço, quem é que teria legitimidade para cobrar essa exação? Excelente pergunta, excelente pergunta. E aí a gente entra para a questão da carga. Quem é que suporta a carga tributária, no final de contas? E no direito tributário existe um conceito
do chamado contribuinte de direito e o chamado contribuinte de fato. O contribuinte é aquele que suporta e no final das contas eu vou lá na loja, vou comprar um produto, eu estou pagando todos os tributos que já incidiram nessa cadeia e eu que estou suportando isso. Só que quem vai ter legitimidade para cobrar em juízo vai ser aquela empresa, aquela montadora, aquela fábrica que produziu e recolheu o IPI ou o ICMS. Bom, então, primeiro respondendo com relação ao exemplo que eu trouxe, da substituição tributária. Quem é que tem direito para recuperar aquele tributo, aquela operação que não ocorreu? Que era a pergunta do colega. É possível incidir um imposto sobre um fato gerador sem um fato gerador? E eu disse que sim. Na substituição tributária se presume que alguns fatos geradores vão ocorrer e eles podem não ocorrer. E se eles não ocorreram, o sujeito tem direito de pegar de volta? Então veja, nesse exemplo, o produto não chegou para o consumidor. Ele não ocorreu, ele não foi lá para o consumidor final e ele ficou com o produto, pagou os tributos e a empresa vai buscar de volta. Não. Nesse exemplo, é exatamente o que diz a Constituição no artigo 150, parágrafo 7º. Não ocorrendo as operações. E no caso da substituição tributária tem que ser devolvido o valor ao contribuinte. Quem foi que pagou como substituto tributário? A empresa. Foi a empresa que pagou. Se não ocorreu as operações seguintes, é legítimo que ela pegue o dinheiro de volta. Só que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul não permite, a legislação do Estado de São Paulo não permite. E elas estão sendo arguidas em inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Agora, imaginando uma situação em que ocorreram as operações e eu como consumidor, eu sou consumidor agora, não sou contribuinte, quando eu vou na loja ali comprar um produto, eu sou consumidor. O contribuinte é a loja que fez o recolhimento do ICMS. Eu poderia, cobrar, como fui eu que suportei a carga, e buscar o dinheiro de volta, caso se verifique que eu tenho esse direito? A Justiça diz que não. A Justiça diz que não. Não tem esse direito do consumidor pegar o dinheiro de volta. Quem tem é o contribuinte. Só que daí a gente vai entrar para uma, digamos, eu acho que existe um estereótipo em cima da empresa, do empresário. O empresário, ele sempre tira vantagem, o empresário, ele fica com as vantagens e o contribuinte que é o coitado que suporta todos os ônus. Isso é uma verdade, é uma meia-verdade. Será que quando há um benefício, e a gente está falando de tributos, um benefício fiscal, isso não é repassado para o contribuinte? Trago o exemplo recente da redução do IPI dos automóveis. Os automóveis tiveram redução do preço lá na concessionária. O governo reduziu o IPI das montadoras. Quando a gente foi adquirir lá na concessionária, estava mais barato ou não estava? Então, quando a gente pensa e a gente vai discutir daí, mas não pode favorecer nenhuma empresa. Benefício fiscal é pernicioso, é prejudicial para o Estado, as empresas têm que pagar mesmo, elas ganham muito dinheiro. Esse discurso aí, será que ele é benéfico para o cidadão? Eu estou pensando como cidadão. No final das contas, se reduzir a carga tributária, as empresas vão continuar cobrando caro ou elas vão diminuir o preço dos produtos? E no final das contas a gente vai comprar coisas mais baratas. Eu acredito, e aí já descambando para uma outra discussão, uma questão política e econômica, eu acredito que o mercado ele tem poder de se regular e há a possibilidade de o Estado ele diminuindo a voracidade tributária, que isso beneficie lá na ponta nós que somos o último interessado. Se reduzir a carga tributária sobre o consumo, quem é que vai se beneficiar? Somos nós que vamos lá consumir e adquirir produtos um pouco mais baratos. Então, no final das contas, eu acho que nós, enquanto consumidores, a gente acaba sendo atingido sim. Essa é a minha opinião. Alguém gostaria de fazer? E depois, professor, eu queria que o senhor deixasse seu contato
E lembrando que aqueles que tiverem interesse em adquirir o livro do professor está no caixa e pode já pegar autógrafo com ele. Meu nome é Kelly e eu sou servidora da Justiça. Minha pergunta é a seguinte: dentro dessa esteira que já foi colocado, né, mesmo havendo fato gerador entre as alíquotas de um estado para outro estado, por exemplo, Rio Grande do Sul 17, São Paulo 12, né, ou o Simples Nacional, que é aquele pacotão, né, que disseste, a empresa que banca isso, né, com substituição, porque com o Simples Nacional, claro que não tem substituição, ou a diferença de alíquota entre estados. A pergunta é, ela banca isso, ela tem algum incentivo nesse sentido? Ela poderia cobrar isso, essa diferença, essa compensação de alíquota na justiça, mesmo havendo esse fato gerador, a empresa, né, ou não? Bom, vamos ver se eu consigo fazer com que todos compartilhem da dúvida que a colega suscitou. Existe, em matéria de ICMS, uma questão bastante peculiar e que traz para o país um problema gravíssimo, que é a chamada guerra fiscal. Por quê? Porque cada estado da federação ele tem competência para legislar em matéria tributária nos tributos de sua competência, caso ICMS. E aí a gente vai encontrar diferenças de alíquotas do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, de Santa Catarina para o Paraná, São Paulo, vice-versa. E aí, para quem trabalha nessa área, em consultoria, e que lida com o ICMS em específico, é um inferno. Todo dia sai uma instrução normativa diferente, um decreto novo, uma norma modificando, e atualização, imaginem isso para quem trabalha numa consultoria que aborda regiões do país, ou se não o país inteiro. É uma loucura. Está toda hora alterando normas, que elas têm que estar o consultor, a pessoa que está orientando, antenada, atualizada, ligada nas alterações. Bom, existe a questão então do diferencial de alíquotas. E quando o produto ele vem com uma alíquota diferenciada, quando ele vem para o Estado com uma alíquota diferenciada, o Estado, o contribuinte nesse Estado, ele tem que recolher o diferencial. A pergunta que a colega fez, isso tem como ser discutido na Justiça? Tem como ser discutido na Justiça. Foi reconhecido recentemente para empresas em que são consideradas destinatária final do produto, e no caso consumidor, especialmente no ramo da construção civil, empresas que adquirem produtos como destinatário final e eram exigidas dela a aquisição do diferencial de alíquota. E aí ela reconheceu na Justiça que não, eu sou o destinatário final, eu estou pegando esses produtos da construção civil como consumidor, eu não vou revender eles, portanto eu não tenho que recolher o diferencial. Existe um caminho. Gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria então de fazer uma salva de palmas, agradecimento. Agradecer as perguntas de vocês. Eu sempre digo que elas são muito importantes, porque onde a gente pode abrir esse diálogo e ir para a prática, né? E para essas dúvidas do projeto que é Desmitificando o Direito. Eu gostaria de, antes de encerrar, de fazer um sorteio. O professor vai me ajudar. Qual é o seu e-mail, professor, já para a gente registrar aqui? Bom, então é uma sopa de letrinhas. O e-mail que eu tenho para contato, e aí vocês fiquem à vontade para criticar, trazer questões, enfim, aquilo que não foi abordado, fiquem à vontade para entrar em contato no e-mail que é edporto, letra E, a letra D, de dado, Porto, tudo junto, aí @, e são as iniciais do escritório no qual eu trabalho. SPUD. S de sapo, P de pato, U de uva, D de dado, .adv.br. Então, quem quiser fazer o contato por e-mail, fique à vontade e depois, enfim, a gente pode conversar de forma mais aprofundada sobre alguns temas aqui que a proposta é desmistificar, né? Tornar algo mais palatável, mais fácil, acessível a todos. E aí, por vezes, a gente peca um pouco por ser superficial em alguns aspectos
mas quem tiver interesse em aprofundar em algum sentido, alguma coisa que foi dita aqui, eu me coloco à disposição e agradeço muito a presença de vocês. Digo que vocês já são diferenciados por estarem aqui nesse horário, no final do dia, ouvindo e conversando sobre um tema que para a maioria das pessoas é algo distante, mas que é tão presente para nós. Como faz diferença os tributos na nossa vida? Aconteceu, só para encerrar, e aqui no Rio Grande do Sul existe o dia sem tributos. E aí alguns postos de gasolina, eles vendem gasolina sem a incidência de nenhum imposto. E aí, eu não preciso falar para vocês que o posto enche de gente. Formam filas enormes. E aí a pessoa, ela se dá conta, puxa vida, é pesado isso. O quanto ele interfere no nosso dia a dia. Então, longe de ser uma questão lá só para os contadores e tributaristas, isso é uma questão que tem que, como cidadania, como exercício da nossa civilidade, tem que estar na pauta de discussões. A gente está agora, em época de eleições, tem que pensar nisso, quando a gente for decidir sobre os nossos governantes. Professor, muito obrigada pela contribuição. Acho que foi muito assim... pontual e principalmente eu sei que é difícil a gente abordar um tema como esse, mas o professor falou e eu também falei aqui reforçando numa visão mais para estimular que vocês estudem o direito para que a gente consiga modificar o que existe, né? E se a gente não está satisfeito com algumas coisas, muitas delas partem das políticas tributárias, para onde vai o nosso dinheiro, né? Que deveria ir, que não vai. Eu vou encerrar o nosso papo de hoje, né? Quero agradecer muito essa conversa e quero tirar uma foto com vocês para a gente colocar no jornal. Então a gente sempre tira naquele cantinho ali. Só que antes eu vou pedir a ajuda do professor para a gente escolher. Vão ser 6 presentes aqui. Eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 5 livros que eu ganhei ontem da Adriana Burger, do PROCON, que é os 20 anos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, para sortear. E tenho uma garrafinha da LFG, que nos ajuda. 5 garrafinhas. Então eu vou dar de presente as garrafinhas, porque eu tenho mais, eu acho, lá. E uma loja de redação. Então eu vou pedir, professor, para o senhor me dizer 6 números, a metade quase vai ganhar, hein? 6 números de 1 a 20, quase. Para fazer o sorteio. Vai sendo que eu vou. E essa vai ser a sequência da Mega Sena, pode anotar aí. Vamos lá então. Número 3. Pode anotar que a mãe depois chama. Número 7. Número 10. 3. Número 13, em homenagem ao Zagallo. 15, 17 e falta 6. Vamos ver se todos estão aqui. Pode chamar o Gabriela Burger Machado. Gabriela, deixa eu tirar uma foto para ganhar mais livro. Ernesto José Dias. Ernesto tá aí? Ernesto ou Ernesto? Ganhou. Valia Inês Mota. Valia Inês. E mais? Patrícia Silva de Almeida. Silvia Ferreira Pinto. Silvia Machado Silva. Silvia Machado. Quem não ganhou, deve ter essa garrafinha da LFG. Pode ser? Só quem não ganhou. Agora vamos fazer a foto. E nosso próximo encontro já tem data. Vai ser dia 9 e dia 17. Então, dia 9 e dia 17 vai ter atividade. Dia 9 vai ser em homenagem ao aniversário do jornal, de 9 de novembro. O jornal faz dia 15 de novembro, mas consegui uma data no palco para o dia 9. Estou convidando o presidente do Tribunal de Justiça, a Procuradora-Geral de Justiça, eles estão confirmando a presença. E dia 17 vai ser uma palestra sobre as desconexões entre o direito e a cultura. Vai ser bem interessante e vocês estão todos convidados, tá? Está no site já do jornal, essa do dia 17. Só do dia 9 não está a programação ainda, porque eu preciso confirmar quem é que vai palestrar no dia 9. Mas vocês já fiquem sempre atentos. Quem tiver Facebook, essas coisas, pode adicionar que a gente está postando todo dia notícias e vídeos do jornal.
Vamos fazer a foto então e muito obrigada pela participação de vocês. Vamos lá? Professora, quero fazer a foto com